Brasil, os trabalhos acadêmicos podem ser trabalhos de tese, de mestrado, doutorado, não importa, eles devem seguir as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1940, e desde então ela trata de normas não só de informação e documentos, que é como a gente está tratando agora, mas também normas ISO, normas comerciais, normas agrícolas. Então, é uma organização importante e considerada utilidade pública por lei desde 1962. Oh, meu Deus. Tem pausa. As normas não são baratas, mas geralmente as universidades disponibilizam essas normas, mas o site é importante, porque o site ele te mantém atualizado sobre a data da norma, qual a norma em vigência. Então, é importante, gente, sempre que a gente vai normalizar, dar uma olhada no site, ver se a norma está certinha, né? Caso vocês tenham interesse de adquirir também a norma, é possível, mas as normas não são baratas. Então, as normas que a gente vai utilizar na universidade são a NBR 10.520, que trata de citação de documentos, a NBR 6023, que trata de referências, é uma norma muito importante, a NBR 6024, que trata de numeração progressiva das sessões, né, ou seja, a numeração dos capítulos do seu trabalho, a 6027, que trata do sumário, a 6028, que trata do resumo do trabalho acadêmico, principalmente todo o TCC vai ter resumo, tanto em português quanto em língua estrangeira. E a NBR 14724, que é a NBR que estrutura como deve ser o trabalho acadêmico. E a NBR 12225, que é a NBR que trata da lombada, né? Algumas universidades, elas mantêm, as universidades geralmente mantêm os TCCs, as dissertações, a produção científica, né, da universidade, e aí algumas universidades mantêm o modelo físico com lombada. Então, para a gente começar a estruturar o trabalho acadêmico, a gente tem que começar pela NBR 14724. Então, o trabalho acadêmico, o TCC, ele se divide em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. E aí, alguns elementos eles são obrigatórios, outros são opcionais, mas tem elementos que já são comuns você encontrar nos trabalhos e que todo mundo coloca. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro elemento obrigatório é a capa do trabalho, né? Todo trabalho, tanto o trabalho de TCC ou um trabalho simples da sua universidade, ele vai precisar de capa. E não necessariamente folha de rosto, a não ser que seja uma exigência do professor, mas o TCC precisa de folha de rosto. A ficha catalográfica, que é feita geralmente pela biblioteca, nos casos de trabalho de conclusão de curso, e é feita sempre por um bibliotecário. E a folha de aprovação também é obrigatória, no caso do trabalho de conclusão de curso, ela vai ser assinada só depois da apresentação do trabalho, mas ela tem que estar pronta também. E aí, vem a parte assim, que é muito comum, não são elementos obrigatórios, mas é muito comum serem inseridos no trabalho, assim, na parte pré-textual pelos alunos, que são a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe. Eu não vou tratar aqui deles exatamente por não serem obrigatórios e a gente não ter tanto tempo, porque as normas são grandes, demandam um estudo maior, né? E assim, e ao mesmo tempo a gente não vai
gravar sobre a norma, né? A gente vai... Isso aqui, eu vou mostrar para vocês, assim, a base do que é isso, para vocês conseguirem entender um pouco como a gente utiliza essas normas, né? Então, eu não vou mostrar aqui, eu vou me ater só aos obrigatórios. O resumo na língua vernácula, que no caso seria o português, a nossa língua mãe, e o resumo em língua estrangeira, que também são itens obrigatórios, e as listas. As listas, geralmente, elas entram de acordo com o que é o nosso trabalho. Eu acredito que na engenharia civil, arquitetura, são cursos que vão ser inseridos numa lista de ilustração, porque na maioria das vezes é necessário. Então, tem a lista de tabela, de abreviaturas, de símbolos. O outro item que é obrigatório e o último item do elemento pré-textual é o sumário. Então, o sumário ele deve ser feito só depois que os capítulos estiverem divididos e devidamente numerados, de acordo com a outra norma, que é 6028 ou 6027, se não me engano, mas vamos ver desse aqui. E depois do trabalho ter sido paginado também. O miolo do texto vem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A norma não trata desses elementos, mas a introdução, o desenvolvimento e a conclusão vão ter momentos que a gente vai precisar utilizar a norma. Se a gente utilizar tabelas, nas citações em que a gente vai basear o nosso trabalho, nas figuras que precisam ter título e legenda. Então, os elementos textuais, eles não estão na norma, mas a norma está neles. E os elementos pós-textuais. O principal elemento pós-textual que interessa quando a gente fala de norma acadêmica são as referências. Eu acredito que num trabalho de conclusão de curso, todos esses elementos são importantes. Todos. Mas os que eu considero mais importantes são o sumário, que tem que estar bem feito, o seu trabalho tem que estar bem numerado, as indicações de capítulo têm que estar no lugar certo, e as citações, que não estão aqui, não são itens, as citações vão entrar aqui na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, e as referências. As referências é o elemento mais trabalhoso, acredito eu, mas importante também, né? A gente tem que mostrar as fontes do que a gente baseou o nosso trabalho, do aporte teórico do nosso trabalho. Então, as referências, elas são cobradas, né? Elas são avaliadas, a normalização do TCC, ela conta ponto. E é bom a gente não dar bobeira, assim, nessa parte que é tão importante como a citação e as referências, que, inclusive, servem para você mostrar que você não está plagiando, que você fez o seu trabalho todo baseado no seu aporte teórico. Bem, outro ponto que também está na NBR de trabalhos acadêmicos é as margens, né, que devem ser esquerda superior e direita inferior, esquerda superior de 3 centímetros, direita inferior de 2 centímetros, e direita superior de 3 centímetros e esquerda inferior de 2 centímetros. O texto vai ficar nesse miolo, com essas margens aqui, todo o texto, né? A capa, da capa até o final. E o espaçamento, que
deve ser 1,5 entre as linhas, exceto nas referências, nas legendas das ilustrações, nas tabelas, na natureza do trabalho, que a gente vai ver mais à frente o que é, e deve ser feito com espaço 15. Outro ponto que também é importante é que o tamanho da fonte do trabalho é sempre 12. Menos nas citações longas. Nas citações longas, também nas notas de rodapé, nas citações longas de mais de 3 linhas, na paginação, todos esses dados que não estão nesse miolo do texto, exceto a citação com mais de 3 linhas, ele deve estar com a fonte geralmente em tamanho 10. Não tem uma norma que diz o tamanho exato que tem que estar esses elementos. Mas, assim, a gente usa o bom senso, o tamanho 12, mas geralmente o tamanho utilizado é o 10. Então, a gente vai dar uma olhadinha, assim, nos elementos que compõem essa estrutura do trabalho. E também eu vou dar uma olhada com vocês na norma. Por exemplo, esse aqui já são indicações mostradas na norma. Geralmente, as universidades elas fornecem um modelo de TCC que mostra para você mais ou menos como você pode normalizar e como seu trabalho deve ficar, um manual, né, de como fazê-lo. E eu acredito que, como estudante e como uma pessoa que vem estudando também há um tempo as normas, eu acredito que tudo isso se soma, entendeu? Mas que você tem que conhecer o material que você vai usar para normalizar o seu trabalho. E isso não é de acordo com a sua necessidade, entendeu? Então, assim, você junta o manual da sua universidade, você junta a norma, porque as coisas vão se complementando, porque normalizar não é fácil, entendeu? Mas vai ficando mais fácil conforme você vai conhecendo a norma e vai aprendendo sua necessidade. Assim, por exemplo, eu uso muito as mesmas normas para os meus trabalhos acadêmicos. E vocês também vão usar, provavelmente, o mesmo tipo de norma para os trabalhos acadêmicos de vocês, porque vocês vão utilizar, a maioria das vezes, o mesmo tipo de material a ser representado ali. Então, eu vou voltar aqui. A capa, ela deve constar as informações de identificação do trabalho, que é o nome, a sigla da instituição. Você também pode colocar a logomarca, né, da instituição, o nome completo do autor, título, subtítulo, se houver. Esse aqui eu peguei até um exemplo de um TCC da própria Unigran Rio. E aí, aqui não tem o subtítulo, mas tem o título, o lugar, ano, o nome dos autores, a universidade, e fechou todos os elementos que precisam estar na capa. Todas as letras da capa devem estar em maiúscula, de acordo com a norma. A capa você não vai utilizar só no seu trabalho de TCC, você vai utilizar a capa sempre. Então, você sempre vai ter esse exemplo. Esse aqui é o meu modelo de capa e eu vou sempre utilizar o meu modelo de capa. Se eu precisar de um subtítulo, eu só vou adicionar os 2 pontos. É importante vocês aprenderem que a vida de vocês fica mais fácil quando vocês guardam modelos de catalogação, entendeu? Assim, porque a catalogação, você não vai gravar a norma. Não, muitas vezes você vai gravar a norma porque a gente acaba pegando essa prática. Mas você não grava a norma. A norma é um material de suporte à sua normalização do trabalho. E aí você vai juntando esse material, que é um material que vai estar de acordo com a sua necessidade, do mesmo tipo de trabalho de material que você usou para referenciar nos seus trabalhos,
você vai estar sempre com aquele modelo ali. E aí esse modelo vai te ajudar a referenciar, citar e normalizar vários trabalhos diferentes durante a sua graduação, até você chegar no TCC, que não vai ser mais tão tortuoso, porque as pessoas ficam desesperadas com a normalização quando chegam no TCC. Então, logo em seguida, vem a folha de rosto. A folha de rosto tem que ter o nome do autor, o título e a natureza, a natureza do trabalho. Para que esse trabalho está sendo feito? Que tipo de trabalho é esse? Que objetivo tem esse trabalho? Então, tem aqui, esse trabalho é um trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Unigran Rio, professor José de Souza Erdi, como parte dos requisitos parciais para a obtenção do grau de engenheiro de produção. E, logo em seguida, o nome do orientador, se houver um co-orientador. E aqui, depois, o local em que da instituição em que o trabalho foi apresentado e o ano que você entregou esse trabalho, o ano que esse trabalho foi apresentado. Então, esse também aqui, para o TCC e para todos os trabalhos de conclusão de cursos, esse também é um material indispensável. Baseado nesse material que o seu TCC, como eu disse anteriormente, as faculdades geralmente guardam esses trabalhos, né, como a produção científica da universidade. A Unigran Rio, eu não sei se ainda tem, mas a Unigran Rio já teve repositório, né, de trabalhos de conclusão de curso. É nessa folha que é baseada o trabalho de conclusão a representação do seu trabalho de conclusão de curso. Assim, é possível o seu trabalho de conclusão de curso ser achado. Aqui a ficha catalográfica, que, como eu disse, ela vai estar presente, ela vai estar atrás da folha de rosto, mas ela é feita, depois que o trabalho está todo pronto, ela é feita pelo bibliotecário da biblioteca da instituição, a maioria das vezes. Né? No trabalho de conclusão de curso também vai ter o termo de aprovação, que é um elemento obrigatório, vai estar após a folha de rosto, vai ser o nome do autor, o título do trabalho novamente, o nome da instituição em que o trabalho foi entregue, a natureza, que vai ser também o tipo do trabalho, o objetivo, o nome da instituição e a área que esse trabalho foi apresentado. Nesse caso aqui, é uma obtenção de grau de bacharel em biblioteconomia. E em seguida são as assinaturas da banca, a data de aprovação do trabalho e a assinatura dos professores que participaram da banca. O resumo, né, como eu disse anteriormente, o resumo ele tem que ser em frases concisas, um resumo mesmo, em frases concisas, do que trata todo o seu trabalho. Qual foi o caminho que você usou para fazer o seu trabalho? Por exemplo, eu vou resumir para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. A partir da experiência da autora, com o parto normal, e troca em comunidades virtuais de parto, a autora decidiu a autora decidiu me fugiu a palavra. De representar como acontece a mediação da informação em grupos de trabalho de parto. Para isso, essa pesquisa utilizou a análise de conteúdo para descrever, para observar como ocorre a mediação de parto dentro desses grupos. E aí você vai descrever como você fez a análise. Você pegou a amostra, você categorizou, você vai explicar todo o processo do seu trabalho no resumo, entendeu? Até o final, em terceira pessoa sempre, e lembrando sempre que é um resumo,
utilizado, né, no TCC é um resumo informativo. Então, ele vai informar do que trata esse trabalho e ele é finalizado pelas palavras-chave. Nesse caso aqui, Suzanne Prier, Paul Riquet, que começam em maiúscula porque são autores do ramo da biblioteconomia, e as palavras que não são nomes próprios vão em letra minúscula: tempo, mediação, documentação, documentalista e documento. O resumo em língua estrangeira é exatamente igual ao resumo em língua portuguesa, porém em inglês. Bem, o sumário. O sumário, ele é uma parte que ele acaba sendo trabalhosa, porque o sumário, geralmente você vai fazendo o sumário, né, enquanto você está fazendo o seu trabalho de conclusão de curso, para você se guiar mesmo, para você já marcar aquela página como sumário, mas o sumário, ele praticamente precisa do trabalho pronto para você finalizar com toda a paginação, com todas os capítulos, né? Então, e ele é baseado na BNT-NBR 6027 de 2012. E aí, como eu disse, né, o sumário ele vai também ser encaixado na NBR 6024, que é a numeração que se refere à numeração progressiva das seções do documento. Então, depois que ele estiver todo numerado, você vai paginar e vai ligar todas as seções, as páginas no sumário, baseado na norma. E aqui as referências. Bem, como a gente vai falar de referências, eu trouxe aqui essa página, que são as referências prontas, catalogadas. A NBR de referências, ela teve uma atualização em 2018. A NBR 10520, se não me engano, isso mesmo, a NBR 10520 também foi atualizada. E são as NBRs mais recentes, principalmente a de citação, a 10520, e são o que eu acredito que daqui para frente as pessoas acabem errando, porque não estão acompanhando, não acompanham as atualizações. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a norma. Essa é a norma, junto com as citações que eu falei, né, que eu considero que seja uma das mais importantes, assim, que exige muito no trabalho final, em qualquer trabalho, um trabalho de conclusão de curso, um artigo que você escreva, um trabalho a ser entregue, um slide, você tem que ter as referências nele. Então, assim, eu vou mostrar aqui o principal ponto, assim, que a gente utiliza nesses trabalhos de conclusão de curso, o tipo de referência que mais se repete. E aí aqui a gente vai dar uma olhadinha assim na estrutura da norma, olhar a norma, ler a norma. Quando você está fazendo mesmo um trabalho de uma disciplina, ele te ajuda a se entender melhor com ela, né? A ficar mais familiarizado. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na norma com vocês, mas eu indico que vocês façam isso. Que vocês olhem a norma. A norma não é difícil de achar no Google, como eu disse, as universidades disponibilizam. Eu não sei se a Unigran Rio disponibiliza também. Era até interessante vocês verem na biblioteca e aí terem as normas e utilizarem no trabalho de vocês, no dia a dia acadêmico de vocês. Então, essa aqui é a NBR 6023, de informação e documentação, que trata de referências. Como eu disse, ela é a versão corrigida já de 2020, versão corrigida da segunda edição de 2018. Bem, aqui está o sumário. O
sumário vai ajudar bastante vocês, né? O sumário guia a gente pelo documento, o sumário vai ajudar bastante vocês. E, assim, uns elementos que a gente cita muito, né, nos nossos trabalhos são a monografia, e-mail eletrônico, né? Hoje em dia, eu acredito que seja bastante difícil alguém pegar uma monografia na biblioteca para ler e basear o seu trabalho, já que tipo, a gente consegue acesso muito fácil, né, na internet. Então, é a monografia no todo e-mail eletrônico, a parte da monografia em e-mail eletrônico, publicação periódica, né, são textos publicados em revistas, evento, né, publicação em evento, seja evento no todo, seja uma publicação periódica de evento, evento no todo, e-mail eletrônico, parte de evento, e-mail eletrônico. E aí vamos lá. Eu vou começar aqui pela monografia no todo, que está na página 6. Então, a gente vai descendo, né, nos guiando pelos títulos e subtítulos. Já até passei aqui. Oi, Ana. Oi. Ana, eu acho que você está em outro arquivo que não a sua apresentação. E aí você vai ter que... trocar, né? Vai ter que trocar. Verdade. Só um momento. Pronto, eu esqueci de trocar a tela. Pronto. Então, a gente vai dar aqui uma olhadinha na NBR 6023. A NBR 6023, como eu disse antes, ela é a segunda edição, ela é uma norma que foi atualizada recentemente, em 2018, e teve a versão corrigida em 2020, e trata de referências. E aí, como eu estava dizendo, que não me apareceu porque eu não tinha trocado, tem alguns tipos de referências que a gente usa com mais frequência em trabalhos acadêmicos, né? E aí, uma que é bastante utilizada é a 7.1, que é a monografia no todo. E monografia em e-mail eletrônico, geralmente a de monografia em e-mail eletrônico é mais utilizada, a parte de monografia em e-mail eletrônico, artigo de publicação periódica, evento também é bastante utilizado. Então, eu vou dar uma olhadinha nessas normas com vocês, nessas referências com vocês, para vocês terem assim, uma noção de como é utilizar a norma. Eu prefiro utilizar a norma física, né? Ter a norma impressa e poder escrever e fazer observações, assim, até sobre outras referências que eu fiz. E eu acho que também facilita na hora de você aprender a utilizar, né, esse material. Um momentinho. Aqui, monografia no todo e-mail eletrônico. A monografia no todo e-mail eletrônico tem elementos essenciais, que são os
elementos essenciais dos trabalhos acadêmicos, como a gente viu que a gente vai fazer no nosso. O autor, título, o subtítulo, se houver, o ano do depósito, né, o ano que o trabalho foi apresentado, o tipo do trabalho, o curso, a vinculação acadêmica, né, em qual instituição esse trabalho foi apresentado, o local e a data da apresentação ou da defesa. Então, os elementos essenciais, eles ficam assim, né? O bom da ABNT e de normalizar é isso, é você guardar exemplos de como fica a referência de cada tipo de documento que você usa, porque o importante é você saber representar a fonte que te deu aquela informação. Então, a BNT é isso, a BNT de referência é isso. Você vai saber descrever e para outras pessoas acessarem a fonte que te deu aquela informação. Então, nesse caso aqui, a fonte foi a avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. Esse aqui é o modelo. Autor, título, ano, o tipo do trabalho, né, a natureza do trabalho, a instituição, né, no caso aqui seria a Escola de Ciências Técnicas, a universidade e o local. E aí você vai fazer baseado nesse exemplo. Tem exemplos que são um pouco diferentes, você vai trocando de acordo, você vai trocando sempre respeitando os elementos essenciais, mas de acordo com a fonte que você está usando, né? Pode ser um site, pode ser uma monografia, pode ser variado, é bem variado, né? E a NBR, essa atualização tem bastante coisa inclusa, principalmente assim, fontes de Instagram, Facebook, Twitter, né? Outro exemplo de monografia no todo. Tá vendo? É a mesma coisa, o mesmo modelo, entendeu? Então, esse tipo de fonte, ela se repete muito, né? E aí a gente vai aprendendo quais são as fontes que vão se repetindo no nosso dia a dia acadêmico, né? Qual é o tipo de material que a gente consulta no nosso dia a dia acadêmico. E vai ficando mais fácil aprender a referenciar, aprender em qual lugar da norma você vai buscar esse exemplo, né? E aí, como eu disse aqui, tem vários exemplos. E aí a monografia no todo em meio eletrônico, que eu acredito que todo mundo utilize bastante. Meio eletrônico pode ser CD, DVD, pendrive, e-book, Blu-ray, mas tem o famoso documento disponível online, que a gente usa demais, né? Então, o documento disponível online, ele tem elementos assim um pouco diferentes. Outra coisa que também acho importante falar, é que assim, você sempre tem que prestar atenção em onde vai se encaixar o título, e nem sempre é o título que ele vai ficar em negrito, entendeu? A gente vai ver, eu vou dar um outro exemplo, que o título não é o título que fica em negrito. Então, assim, é uma coisa que eu também reparo que as pessoas fazem muito, né? Colocam todo o título em negrito. E não é assim. E quando você vai aprendendo essas características da norma, você também vai aprendendo esse tipo de detalhe. E é cansativo você aprender tudo isso no final da sua graduação, porque você não consegue dar conta, são muitos detalhes. Então, a monografia no todo em meio eletrônico, eu vou começar aqui com os documentos disponíveis online. Quando a gente tem que acrescentar o link, né, para levar até esse documento, tem alguns links que também tem o número do DOI, você tem
gente viu aqui anteriormente, que é uma referência que você pode usar em livros, folhetos e trabalhos acadêmicos, é a mesma coisa. Mas no final, você tem que colocar essa partezinha aqui, o elemento disponível em e o link onde você encontrou esse material. E logo depois disso, você vai colocar em que data você teve acesso a esse link. Aqui novamente. O nome da autora, o título, dissertação, mestrado, tudo isso que a gente já viu anteriormente, mas como ele está online, disponível em o link de onde você acessou e a data do acesso. Bem, agora eu vou dar uma olhadinha com vocês na ABNT mais nova, né, a norma mais nova de informação e documentação, que é de 2023, tem pouquíssimo tempo, não tem nem um mês que ela foi lançada, né, foi atualizada, na verdade, e lançada uma nova edição, que também é a norma que, quando eu mostrei os slides, né, que eu falei, que é a que fica no miolo do texto. Deixa eu só dar uma olhadinha se vocês estão vendo. Ah, estão vendo. A 10.520, ela é a norma que fala sobre as citações. Então, assim, ela é uma norma que quando a gente vai citar... Primeiro que eu acredito que é importante você ter uma noção dessa norma previamente, assim, antes de você começar o seu trabalho. Não, assim, querer fazer depois do trabalho pronto, porque fica muito mais cansativo, né? Tanto eu já tenho, assim, como eu já tenho um pouco mais de prática, eu já deixo tudo pronto de uma vez, a citação e a referência, que são coisas que se ligam. E eu vou explicar por que elas se ligam. A citação, ela vai fazer parte de um sistema de chamada. O sistema de chamada qual é o nome, qual é o número que vai estar no texto, que vai me levar para aquela referência lá no final do trabalho, né? Então, o sistema de chamada, tem 2 sistemas de chamada que podem ser utilizados. O que eu estou mais acostumada é com o autor-data. Eu já tive alguma experiência em normalização com o sistema numérico, mas o sistema do autor-data é mais fácil e é muito mais utilizado. Então, eu vou falar dele aqui, o sistema autor-data, e vou falar também sobre os tipos de citação, bem rapidinho, para a gente não estourar o tempo. Então, o sistema de chamada autor-data. Sistemas de chamada. As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada autor-data ou numérico. Qualquer que seja o sistema adotado, este deve ser seguido consistentemente ao longo do trabalho, permitindo sua correlação com a referência. Então, eu não posso usar o sistema autor-data e misturar ele com o sistema numérico, porque depois eu não vou conseguir correlacionar com as referências. Então, o sistema autor-data, ele é a indicação de responsabilidade que deve ser feita como esses tópicos aqui. Quando for uma pessoa física, a indicação deve ser feita pelo sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas. Essa foi uma mudança grande, né? Porque antes o sobrenome do autor era todo em caixa alta, era todo em letra maiúscula. E aí isso foi uma coisa que mudou.
mudou particularmente, eu acho melhor. Eu achava que não tinha tanta necessidade de ter o nome em caixa alta. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo desses. Aqui está a citação do autor, e aqui o sistema, o tipo de chamada. No caso, é o sobrenome. Como essa é uma citação, já vou até me adiantar, como essa é uma citação direta, que é uma citação curta, que está entre aspas, então eu preciso indicar de que página, de que parte desse texto eu consultei e inseri no meu trabalho. E aí, para fazer isso, eu preciso utilizar o nome do autor, o ano em que essa obra do autor foi publicada e em que página eu encontrei essa citação direta que eu citei no meu trabalho. E aí, com o sobrenome do autor e a data, eu consigo correlacionar essa citação nas minhas referências. Então, eu me interesso por esse autor, eu li essa citação, eu achei importante, eu consigo ir nas referências do trabalho e ver essa citação é dessa obra. E aí eu posso consultar ela. Quando for uma pessoa jurídica, a indicação deve ser feita pelo nome completo ou sigla da instituição. Antes era só o nome completo e em letras maiúsculas e minúsculas. E aí, como era anteriormente, elas eram grafadas em letras maiúsculas e continuam. Mas antes era só pelo nome completo e não pela sigla da instituição. E aí aqui tem um exemplo, né? É uma citação de um documento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde. E aqui temos a pessoa jurídica, que é responsável pelo documento, o ano e a página, conforme está indicada no documento que eu usei como fonte. E aí se repete. Eu vou também citar, é uma coisa assim que acontece muito, que são fontes sem autoria ou sem responsabilidade que causam uma dúvida muito grande quem está normalizando o trabalho. Então, no caso da fonte só ter o título vai ser utilizado como no sistema de chamada, né? E aí ele vai assim com o título para as referências. E aqui eu já falei anteriormente, né, sobre a citação direta, quando eu estava mostrando o exemplo. E aí eu vou falar aqui sobre... Aquela era uma citação direta curta, e aí essa aqui é uma citação longa, né? Uma citação com fonte com mais de 4 linhas. Espera aí, só um momento. E esse movimento de olhar a página e voltar para a citação é o que você faz quando você está normalizando, né? Você vai procurando o que se encaixa no tipo de citação que você utilizou. Aí a citação indireta deve ser representada conforme o sistema de chamada adotado. E aí citação indireta, né? É uma citação que você não está copiando o que o autor disse, mas você está usando com palavras diferentes a ideia do autor. Mas a ideia é do autor. Então você precisa citar o autor no texto. E aí, nesse caso, como não é uma referência direta, não está entre aspas, não é uma citação direta,
texto, colocando só a data, mas esse autor vai estar nas referências. Então, eu posso procurá-lo depois. E aqui um outro exemplo que eu vou dar é a citação de citação, que é bastante utilizada, eu acredito que principalmente no TCC. Né? Eu acredito que no mestrado, no doutorado, seja menos utilizado, né? Porque as fontes são mais não vou usar a palavra limitadas, assim, né? Porque você delimitou mais as fontes que você vai usar. Mas aí eu vou mostrar aqui a citação da citação. Segundo Freire, 1994, página 13, Apud, Steck, Redin e Zikoski, 2017, página 25, a pedagogia do oprimido como centro me aparecem tão atuais quanto outros a que me refiro dos anos 80 e de hoje. Então, aqui, essa utilização do Apud quer dizer que o Paulo Freire ele foi citado pelo Steck, Redin e Zikoski. Não é uma citação direta do Paulo Freire. Então, eu preciso indicar que eu vi essa citação em outra obra e aí eu estou citando ela. É uma citação da citação. E aqui, tanto para referência, para citações de citações longas, quanto para citações curtas. E aí aqui a última citação que eu vou falar é a citação com mais de 3 autores, que também acontece bastante. Então, a citação com mais de 4 autores, antes a autoria, ela não... Só entrava a primeira autoria. Agora, pode entrar todos os nomes. Todos os nomes podem ser de autores podem ser citados, ou só o primeiro. Ele deixa a cargo de quem está normalizando o trabalho. Então, é uma escolha pessoal. Tá? E, dito isso, é um resumo, assim, um resumão sobre as normas. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Meu Deus do céu, Ana. Gostaria de dizer que aprendi bastante já aqui também. Até porque já tem novidade, né? Tem gente aí que não aprendeu ainda nem de 2018, já está 2023. Sim, já tem 2020. E eu gostaria de falar para a plateia que todos os trabalhos de conclusão de curso de 2023 já devem estar na nova norma. Tá? Então, quem está aí fazendo o pré-projeto e o projeto final já assiste de novo essa palestra aí para saber minimamente como é que... Mas não teve grandes alterações, né? Tiveram, assim, para citação, tiveram... É porque não é uma citação... Não é uma alteração muito grande, mas que é muito diferente do que estava todo mundo acostumado. Que são os nomes de em caixa alta. Tá vendo? Eu quis ajudar, não deu. Tiveram grandes alterações. Maravilha, é isso aí. E aí, fiquem à vontade aí para mandar suas dúvidas, mas eu vou ler aqui um pouquinho o que o pessoal está falando aqui, que está aí na plateia. O Rodrigo está dizendo, Júlio, como multiplicar esse artigo depois no grupo dos alunos